Nós vamos falar sobre sublimação, hoje com o Anderson. O Anderson Whitman ou Wittmann? Rapaz, a pronúncia correta é Wittmann, com Ah, W, estamos pronunciando com V, né? Wittmann, Wittmann. né? Mas se falar vítima, todo mundo escreve com V, né? Daí fica vítima, né? Daí de vez em quando a gente fala vítima para escrever com W, né? Fico acostumado já a ser chamado de vítima. Olha, rapaz, eu tô aqui olhando no celular, Aham, eu fico de frente aqui, quando eu tô olhando assim para você, ou tem o sim, computador do lado. Ah, então tá certo. Eu tô com o né? computador do lado. Engraçado que no celular não aparece aqui a minha imagem, né? Mas no computador aparece. Então, mas para ter noção de Ah, como é que eu estou aparecendo legal, aqui, projetar isso. alguma imagem, O né? cabelo tá bem arrumadinho, tá tudo Ah, tranquilo. olha, Pessoal, a gente está brincando um até no pouco, porque salão. é a primeira vez que o Anderson faz live, né? É, o cara. E já é a terceira vez que acontece isso comigo nessa quarentena. A quarta, né? Porque uma delas fui eu, que era a primeira também, né? Eu convidei outras 3 pessoas para participarem e elas ainda não tinham feito. Ah, Mas, Anderson, como o nosso relógio já está contando, vamos falar um pouco sobre sublimação. Mas antes, eu queria ver com você quem é Anderson Whitman. Né? Da onde surgiu? Como chegamos aqui? Conta um pouco ó, pra gente da sua história. ó, tô vendo o Júlio aí. Abraço, Júlio. Então, rapaz, vamos lá. Eu entrei em 2004 aqui na Santa Maria como estagiário, né? Fiz a carreira aqui, foi o primeiro emprego aí, de efetivado, carteira assinada, né? Tive outras experiências. E primeira graduação, biologia, entrei com foco aqui principalmente na questão de microbiológico das máquinas. Acabei sendo efetivado aqui na Santa Maria, depois assumi a parte de laboratórios, fiquei um tempo cuidando de laboratórios Uhum. químicos, laboratórios de qualidade. Depois disso, passei para a coordenação da parte de qualidade e assistência técnica a clientes. A grande Tá. maioria aí do pessoal, acredito que eu conheci dessa forma. O Júlio começou a trabalhar comigo aí no começo dessa carreira, lá próximo, 2005, 2006, se não me engano. Uhum. E vamos lá, nessa experiência aí na coordenação, atuamos a questão de papel para sublimação. Nesse meio tempo, eu Uhum. fiz uma faculdade aí de engenharia e produção, é mais Bacana. ligado na área, né, que eu estou trabalhando. E ano passado eu terminei também um mestrado na área de inovação e tecnologia, um mestrado profissional nessa Ah, área. bacana. Deus o livre, foi uma provação, mas sobrevivemos, né? Eu tô E, fazendo um MBA agora, eu tô na pegada aí, tá complicado. nossa, conciliar tudo, rapaz, é um desafio, hein? É. E esse ano eu assumi a parte de pesquisa e desenvolvimento também, incorporei eu estava com qualidade e assistência técnica, e esse ano nós criamos um departamento, uma área específica para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, né? Então, agora estou com essas 3 áreas, né, atuando e já de Santa Maria e fechando os 16 anos de estágio e efetivo, né? E cá estamos. Não ouso me chamar de especialista em papel para sublimação, porque quanto mais a gente sabe, mais sabe o quanto não sabe, né? E esse mercado é Já dizia o extremamente, filósofo. já disse, é um mercado extremamente dinâmico, né? Que vem mudando ano após ano. Ano passado nós tivemos aí, junto com o Mário, na ITMA, lá em Barcelona. Rapaz, Aham. você vê o quanto quanta coisa tem nesse mercado têxtil. Não, nem vou falar dos outros ramos aí, né? Impressão direta, tudo isso daí, que é um outro universo, né? Mas como é Aham. grande esse nosso mercado de sublimação. Mas, enfim, não Exatamente. me ouso chamar assim de especialista, mas estou aí desde faz uns 10 anos acompanhando o desenvolvimento de todos os papéis da Santa Maria que foram para sublimação, né? Papel monolustro, papel arte, papel color, né? Entendendo muita Bacana. reclamação, entendendo muita reclamação aí, acompanhando muito uma galera aí que está nos acompanhando aí. Uhum. E assim nós construímos uma experiência de sublimação e baseada em literatura também, né? Bacana. Bem, Anderson, me diga uma coisa. Eu fico imaginando sublimação
porque eu já tenho experiência na área, a gente já fez até alguns trabalhos juntos. O que leva uma empresa de papel como a Santa Maria a entrar na fabricação de papel para sublimação? Uhum. Vamos lá, né? Nós tínhamos até então, né, os papéis, vamos chamar de não tratados para sublimação, que era o papel Samagloss, o nosso papel monolúcido, e o papel arte, que é um outro papel não tratado para monolúcido. A gente vai poder falar melhor disso depois, né? E assim, sempre que você vai falar de papel não tratado, você acaba tendo que escolher. Ou você quer mais intensidade de cor, ou você quer mais secatividade. E tem mercados que precisam do papel tratado, que precisam de intensidade de cor e secatividade. Então a Santa Maria resolveu expandir seu portfólio e entrar no mercado de papel revestido, que é papel tratado. Papel que não é possível fazer nas nossas máquinas de papel, né? Então nós investimos em um equipamento, né? Um equipamento que faz essa aplicação fora da máquina de papel, para fazer um papel, podemos chamar de premium, né? Ele consegue atender em secatividade e em transferência de cor. Então, foi um peitaço, é um outro tipo de máquina, é outro tipo de tecnologia. Apanhamos no começo, mas graças a Deus aí estamos aí com um portfólio mais completo aí para nossos clientes, né? De papéis Legal. e tratado. Então, deixa eu entender. Quando a gente fala em papel, a gente está falando em um acabamento dele offline. Quer dizer, você produz o papel na máquina de produção de papel normal e depois ele vai ser tratado de maneira específica em outra máquina. Ele vai ser pintado, uma das faces, em outra máquina, é isso? Correto, exatamente. Legal. O que dá o tratamento do papel é uma camada superficial que nós aplicamos, né, que confere essa propriedade de reter a tinta na superfície, não deixar atravessar no papel. Uhum. E isso só é feito numa máquina offline, né, um coater off machine. Legal. Isso que encarece o produto. Certo. E quando a gente olha para o mercado, a gente sempre vê uma disputa entre a área técnica, que eu levanto a mão aqui como representante dela, a área técnica e o cliente dizendo assim, você quer o papel mais barato. Não, não é o mais barato. Né? Isso é uma tendência do mercado, escolher o papel mais barato, o não tratado. Como é que é isso? Olha, vamos lá, né? Eu vejo assim duas tendências principais, né? Tem aquele tipo de empresa, né, que presta serviço para confecções e ela recebe por metro quadrado lá. Então ela disputa às vezes uns centavos ali quem que ganha uma licitação, né, um bid que é feito com várias empresas e começa a fazer conta, corta ali, corta aqui, corta e inclusive corta no papel, né? Então acaba comprando, usando até um papel não tratado e para ganhar ter aquele redução de custo no curto prazo. Então, a gente vê isso quando é essa empresa que presta serviço. Agora, quando é uma empresa que tem um processo mais verticalizado, né? O que quer dizer? Ela faz a confecção, faz a roupa e tudo, mas ela também tem um processo de impressão dentro da sua área industrial. Uhum. Geralmente, essas empresas, a tendência maior é dela ter um papel tratado. Por quê? Certo. Ela quer ter mais confiabilidade. Porque quando você faz a conta, talvez no curto prazo, pode até sair relativamente barato, isso aí é contestável, né? Quando você coloca Sim. a economia de tinta envolvida, né, no papel tratado. Mas quando você coloca a longo prazo, a estabilidade que o papel te dá, acaba se pagando. Porque, vamos lá, o cara que está numa confecção, que está na indústria, né, dele, eu defendo, né, que o limite do nosso desenvolvimento, do nosso trabalho, tem que ser nosso cérebro, né? E não o recurso. Uhum. E não o cara que está lá na tua confecção, né? O limite dele tem que ser, olha, o cérebro para ele pensar. Agora tem que estar se preocupando em papel, com a tinta, com, sei lá, a energia elétrica. Não, ele tem que estar focado em desenvolver clientes, em criar tecnologia, em desenvolver novos produtos, né? Então, por isso, assim, ele acaba tendo uma tendência maior de usar esses papéis tratados. Tá. E agora, sim, tem aquele outros casos que nem que queira usar um papel não tratado não consegue. É fazer um tecido esportivo. Precisa atingir aquela tonalidade da camiseta, aquele vermelho, aquele preto.
Aí não tem Certo. papel não tratado que atenda, né? Tem que ser um papel tratado e ainda, às vezes, não precisa, tem que ser um tratamento, uma junção de tratamento com perfil, tudo isso somado para conseguir atingir aquela tonalidade, né? Então eu vejo essas duas linhas, né? Principalmente. Entendi. Né? Agora, quando a gente fala em papel não tratado, normalmente o pessoal tem o costume de achar que papel não tratado é papel offset comum. O que existe de verdade nisso? O que não é verdade? Olha, talvez até a gente se fosse querer dizer favorecer mais o papel tratado, né? Podia até ser tentado dizer que o papel não tratado é o papel comum. Mas baseado aqui em 10 anos de vivência, experiência e papel não tratado, eu falo que definitivamente não. Um papel não tratado também não é um papel offset convencional. Fala-se por experiência nós temos ainda, né, o papel monolustro, o Samagloss. No começo ele foi concebido para laminação, não sublimação. Aí foi dando certo, o mercado foi usando esse papel para sublimação. E sublimação tem um rigor, um requisito de absorção, de qualidade muito grande. Então a gente acabou ao longo do tempo ajustando a especificação do papel para sublimação. E hoje ele está adaptado para essa finalidade, né, para sublimação. E passando mais o tempo, aí os clientes foram aí usando o papel offset, apergaminhado para sublimação, por redução de custo, acredito eu, né? Certo. E aquela questão, tudo dá problema para sublimação. Qualquer coisinha no papel dá problema. Se varia a absorção, tem uma pintinha. Papel offset foi definido para impressão offset, né? Qualquer coisinha, olha... Não, eu lembro das vezes que está analisando o papel aqui, olha, putz, isso aqui vai dar problema para sublimação, não pode. Isso aqui dá problema para sublimação. Chegou ao ponto assim da gente colocar em xeque, poxa, já que compensa nós vender esse papel, continuar atendendo e vendendo esse papel para sublimação, né, papel offset, e a gente tem essa responsabilidade com os clientes, né, a gente resolveu assim, olha, nós não podemos mudar todo o papel offset para característica de sublimação. Ao contrário de como nós fizemos no Samagloss. Porque era somente uma parte do offset que atendia a sublimação. E quando nós fizesse isso, iria aumentar muito o custo do papel. Porque ele torna mais caro. Então nós resolvemos criar outro papel, o Samart, né? Esse Samart é um papel offset com especificação característica dedicada para a sublimação. Então, eu vou te falar assim, se a especificação de um offset convencional é assim, de um papel Samart, ela é assim. Então a variabilidade, a tolerância de especificação, de tipo de problema, de receita, tipo de celulose, é muito mais rigoroso. Você falando em tudo isso, a gente chegou a conversar antes da live e tal, e só me ocorreu agora, isso também muda até a velocidade da máquina, ela tem que rodar mais lenta ou ela continua trabalhando na mesma velocidade para produzir esse papel? Vou te falar assim, quando possível, ele trabalha na mesma velocidade. Mas quando compromete qualquer questão, qualquer especificação do papel, é necessário baixar a velocidade para garantir aquela especificação. Agora, a matéria-prima que a gente usa para fazer, ele acaba sendo mais cara. O tipo de celulose, a composição, os controles, até mesmo os testes de qualidade, né? Nós fazemos uma simulação aqui do processo de impressão e sublimação. Todo o controle é muito mais especial para fazer esse tipo de papel. Tá. Justamente porque eu vejo assim, eu trabalho também com gerenciamento de cores na impressão offset, e o que você fala para mim faz todo sentido. Quer dizer, quando você pega um papel offset e você manda imprimir numa impressora offset, ficou tudo redundante, né? O que acontece na prática? Você simplesmente coloca papel, água e tinta em cima e acabou. O papel de sublimação, você aplica pressão sobre ele, você aplica um calor de 200 graus sobre ele, quer dizer, é uma situação bastante diferente. Então, qualquer variação na estrutura do papel, isso vai acabar marcando o tecido, vai acabar marcando o produto final, e realmente, eu não imagino que possa ser o mesmo tipo de papel para as duas situações, porque são exigências completamente diferentes, né? Sim. O grau de variação no teu resultado de absorção, por exemplo,
Para um processo offset, pode variar, a gente chama de COBE, né, de 20 a 38, ou seja, estou falando de 18 pontos aí de variação. Para a sublimação, a variação tem que ser de 5, 6 pontos. Porque se ficar muito absorvente, altera uma característica do papel. Se ficar pouco absorvente, altera outra característica. Né? Entendi. Então, eu falo que é um desafio aí. Pessoal, se vocês estão gostando aí, vão dando coraçãozinho, podem participar. O Anderson tem essa cara assim, mas ele é gente boa, podem fazer as perguntas. A ideia justamente da live é a gente poder ter o feedback de vocês e sabendo como é que vocês estão vendo a live, se estão gostando. Tendo perguntas, coloquem aí que a gente começa a encaixar as perguntas dentro da live. Tá? Eu vejo que tem bastante gente aí, nós estamos com um número bastante bom na sala, bem interessante. Depois dessa live, nós vamos ficar com a live gravada e mais tarde isso vai ser colocado no canal da EasyColor no YouTube. E aí eu vou começar a avisar as pessoas também. Nós já temos outras lives gravadas lá. Outras falando sobre densidade e LAB, falando sobre uma série de assuntos. Mas para a gente não perder mais tempo aqui, me diga o seguinte, qual que é a principal vantagem de você utilizar um papel tratado ao invés de um papel não tratado? Vamos lá, né? A pergunta no singular, né? Principal vantagem. As vantagens são inúmeras, né? Mas se tiver que sintetizar, né? Resumir em uma vantagem, eu costumo falar de confiabilidade. Confiabilidade do papel. Que ele seca melhor, que ele tem uma condição de maior transparência de cor, acho que isso já é chovendo molhado, né? Fala-se do papel tratado, já é conhecido, mas eu gosto de falar assim, a confiabilidade. Eu falo por experiência de quem já passou 10 anos produzindo, atendendo reclamação de papel não tratado e que de repente se colocou numa posição, vamos fabricar um papel tratado. Nós estávamos preparados já para controlar ou ter que lidar com toda aquela variabilidade de absorção, de resultado do papel que existia no papel não tratado. E para nós foi uma grata surpresa que o papel tratado, ele é o mesmo papel. Hoje, daqui uma semana, daqui 6 meses, daqui um ano, o comportamento, a estabilidade do papel é a mesma, não muda na absorção. Nós fazemos teste de toda a bobina que sai. Toda a bobina, nós temos uma impressora, fazemos um teste empírico ali. Então, vamos dizer assim, esse atributo de estabilidade, de confiabilidade, o que eu me refiro? Isso, para quem precisa ter uma mesma intensidade de cor, o mesmo tom do tecido sublimado, hoje ou daqui 3 meses, a semana que vem, fez uma parte do lote, vai fazer depois, eu vejo que é uma vantagem enorme, né? Sem falar de que você tem a garantia que não vai, de um dia para o outro, mudar a condição de secatividade, de um lote para o outro, né? Um vai secar melhor, outro não vai. Coisas que é comum em papéis tratados, não tratados, desculpa. Papéis não tratados tem sim uma variação e não tem como dizer que não existe, tá? Então, tem essa variação. E no papel tratado você tem essa estabilidade. Então, você pode confiar que ele vai ter sempre o mesmo resultado. E, é claro, vamos falar aí, né? A intensidade de cor é muito maior, quando precisa atingir aquele nível de qualidade. A economia de tinta é maior, mesmo o papel sendo mais caro. Vamos fazer as contas aí, pode ser até mais barato no final das contas, né? Dependendo da quantidade de tinta aqui, da arte, né, que você está colocando. E a condição de secatividade. E alguns atributos que só o papel tratado vai ter, né? Como o TAC. Mas, resumindo, né? Confiabilidade. Essa é a palavra da vez. Eu tenho falado muito sobre gestão nas minhas lives. A gente está numa tocada muito forte, querendo mostrar para o empresário de que determinadas decisões impactam diretamente no cenário dele, né? Na lucratividade, no retorno que ele tem do valor do negócio como um todo. Agora, quando a gente fala em papel tratado ou não tratado e você me fala em confiabilidade, eu faço uma análise assim dizendo, ele tem que colocar na ponta do lápis o quanto ele gasta com máquina parada, com hora homem de parado, com várias outras situações, água, luz, despesas fixas, da máquina parada resolvendo problemas
relativos a um papel alguns centavos mais barato e, inclusive, eu tenho montado com um grupo, a gente está fazendo um grupo onde a gente vai ter treinamento para a segunda metade desse ano, com novidades efetivas, e a gente montou um ROI de gerenciamento de cores, e a gente percebe claramente esses gargalos, esses ralos onde sai um dinheiro, e principalmente que não se coloca na conta o quanto ele perdeu por trabalhos que ele deixou de rodar naquele período. Quer dizer, só os valores vão se somando. E eu vou aproveitar que o pessoal está começando a fazer algumas perguntas aqui, e a gente está falando de papel tratado. Então, a Kellen está perguntando sobre a cor do fundo do papel tratado, né? Rosa, azul, ou o próprio mate faz a diferença. E juntando com a pergunta do Jairo Mesquita sobre a gramatura do papel tratado. Tá. Vamos lá. Hoje nossos papéis tratados estão 3 gramaturas, né? É o 64, 74, 94. Tanto com TAC como sem TAC. É o nosso portfólio por enquanto, né? A gente está aí com desenvolvimento sempre na manga, né? E essa cor do fundo do papel, né? Rosa, azul, mate, né? Eu tô entendendo que seja a cor do papel, né? Que é feito a aplicação em cima, isso não influencia em nada, né? Se você tem uma tonalidade no papel, né? Essa tonalidade ela não sublima, ela não transfere, né? Essa tonalidade pode servir mais como marketing para poder identificar o tipo de papel? Vejo que sim. Vejo que sim. Mais como uma publicidade. Tipo uma marca d'água, para o pessoal saber que é o seu papel, é isso? Uma personalidade do papel, uma característica. Olha, esse papel tem o papel fundo X, o papel fundo amarelo, o fundo verde, fundo azul, né? Vejo que é mais essa característica, né? E o Júlio Ferrari aqui está elevando o nível e está perguntando assim: é possível fazer papel sublimático com polpa de celulose com elevado teor de lignina? Há impacto na transferência de cor? Olha lá, hein? Ei, Júlio, não tem como. Vamos lá, a lignina, né? Quando você tem essas fibras com esse revestimento, né? Uma fibra mais marrom, lignina, que ele quer dizer assim, é uma celulose ainda não branqueada, né? Com algum resíduo. Ela tem uma tendência de que a tinta, ela sangre, ela esparrame. Um motivo ainda não tão conhecido, né? Mas quando você tem o fato é que a tinta não consegue aderir na fibra de celulose. É como se ficasse escorregadio. É isso? É como se ela esparrama demais. Imagina quando você pega um papel guardanapo, coloca uma gota, um líquido colorido, você vai ver que o guardanapo ele começa a sangrar esparramado em várias direções, né? Você pegar um A4, um papel A4 convencional, você coloca um líquido ali colorido, ele vai ficar marcado num pontinho redondo. Então é nesse sentido, a fibra com lignina, a fibra marrom, ela tende a sangrar, a esparramar mais a tinta sublimática. É algo que nós aprendemos aqui, a duras penas também. Então tá. O Ricardo Sela está falando que a cor do fundo serve também para saber qual é o lado tratado do papel. Exato, muito bom, Ricardo. Principalmente no começo, né, quando os clientes não tinham muita noção sobre imprime dos dois lados, tanto faz o lado, né? O lado com a cor também serve para identificar. Não imprime aqui, né? Imprima do outro lado do papel, para não ter erro ali na hora que o cliente faz a sublimação, a impressão. E o Jairo está perguntando se existem papéis tratados de ambos os lados. Rapaz, eu já ouvi falar de um papel, só vi uma amostra que eu recebi assim, papel tratado a ambos os lados, ele deixa passar alguma coisa, transferência de tinta, porque quando você imprime de um lado e vai transferir, aí vai imprimir do outro lado, sublimar, aquele lado que foi impresso ainda fica com residual de tinta, tem uma tendência de marcar. Então, eu já vi isso, uma amostra que veio no papel importado aí, mas não vi tanta utilidade por essa questão de poder manchar a calandra, mancha a prensa, né? Então ele acaba
prejudicando os teus trabalhos futuros por causa desse manchamento, né? Aham. A grande maioria, se não 99%, é tratado só de um lado. Mesmo os Aham. papéis não tratados, ele tem um lado que é mais recomendável de imprimir, né? Monolustro, por exemplo, lado brilhante. Agora, ainda estão colocando aqui, o próprio Júlio ainda pergunta qual é a variável que você considera extremamente importante para um papel sublimático de sucesso. Ser fabricado na Santa Maria, Júlio. E ainda o Marciano, então, pergunta se um tratamento apenas físico, o papel calandrado, né, ou se existem tratamentos químicos também. Né? Apenas físico, calandrado e quase os tipos. Tá, o papel não tratado, talvez ele esteja se referindo ao monolúcido aí, né? Ele é um tratamento mecânico, né? Ele dá esse aspecto brilhante, não para um tratamento químico como o crochê, mas um tratamento mecânico que deixa a superfície mais uniforme, né? E brincadeiras à parte, respondendo o Júlio também, o que é importante é você ter, como eu estava falando antes, né, do papel arte monolúcido, o que você estava acostumado de ter essa faixa de variação tolerável para papéis tratados, você passa a ter isso aqui. Então, o teu rigor nos teus controles, gramatura, espessura, absorção, permeância, todas essas variáveis, ele é muito mais restrito, porque qualquer coisa que variar, você perde a mão. Pessoal, uma das coisas que eu percebi falando com o Anderson, e a gente acha que está muito sintonizado nisso, a gente tem que pensar no nosso negócio como realmente você fazer gestão dele. A gente tem falado sempre em muita gestão, em como a gente vai sair da quarentena. Então, é importante que, principalmente, eu tenho feito uma analogia, Anderson, porque eu tenho estudado bastante Lean, e eu já estive numa empresa onde a gente aplicou muito Lean, o Lean ele é uma metodologia aplicada no Japão pós-guerra, né? E ele justamente define os desperdícios como inimigos, em que a gente precisa fazer certo da primeira vez, você não pode ficar parando a máquina. Então, quando a gente fala em papel tratado, e eu entendo que é essa a sua mensagem, quer dizer, é um papel que vai te dar constância de produção. A sua máquina vai parar menos, ela vai rodar numa velocidade constante, né? Você vai ter menos desperdícios de papel, menos tinta jogada fora, né? Menos reclamações do cliente. Quer dizer, com tudo isso, você acaba tendo uma produtividade maior, um resultado financeiro maior do que você ficar tentando fazer economia pequena no papel. Não é isso? Sim. Eu lembrei aí, nós tivemos aí ano passado lá naquela feira, a ITMA, acho que alguns já ouviram falar, uma feira que acontece a cada 4 anos em Barcelona, sobre a área têxtil, né? E conversando com vários especialistas sobre o tema, e um deles, fornecedor de insumo lá, a gente entrou nesse tema, né, famoso, papel tratado, economia de tinta, etc. A gente entrou nesse tema e ele colocou uma posição bem interessante, é mais ou menos nessa linha, né? Que a maioria de nós usamos o argumento, papel tratado economiza tinta, faça economia X% de tinta e você vai pagar o papel tratado e beleza, né? Mas ele falou, eu fiz uma outra conta. Eu coloquei aqui a despesa, todo o teu custo, o transtorno que você tem aqui da perda da tua confiabilidade. A máquina parada, a perda da tua produtividade, o papel que não funcionou. E pior ainda, o tecido que você perde, o cliente que você perde, o impacto moral. Então, isso aí é difícil de mensurar tão diretamente. Porque o cliente perdido é muito mais difícil de recuperar do que um cliente novo, né? Se você faz uma conta de um dia, uma semana, talvez você pague. Mas deixa rodar isso por um tempo. Veja quanto vale você ter confiabilidade que o teu processo vai te deixar na mão. E sabe como é que é a lei do Murphy lá, né? Vai te deixar na mão na hora que você menos precisa, a hora que tem o pedido para amanhã, a hora que você tem uma situação urgente, né? Então isso tem valor, né? E o papel tratado E você falando sobre tudo isso, me vem à mente também um outro assunto que eu acabo colocando sempre muito em voga, e eu vejo que é uma preocupação dos empresários também. Economia de tinta.
Quando a gente utiliza um papel tratado ao invés de um papel não tratado, já existe alguma economia de tinta dentro desse processo? Sim, sim. Vou falar que tem muitas variáveis envolvidas. Tem o pessoal que está nos acompanhando aí, talvez consiga até nos dar alguns exemplos, né? O Fábio, eu vi por aí, viu? O, tem aí o Ricardo, o Nelson. Vamos lá. Aham, Eu já vi assim relatos acompanhando de 10, 13, 15, 20%. Depende aham. muito do tipo de arte que você está lidando, tipo de tinta, ou qual que é a tua referência, né? Está comparando com outro papel tratado, está comparando com papel não tratado. Mas, enfim, varia entre 10% a 20%, mais comumente ali entre 13% e 15% de economia de tinta que você vai ter. Vamos pedir ajuda para o pessoal aí e vamos ver se eles conseguem nos dizer mais ou menos o quanto que o papel representa dentro do seu custo do produto final. Então façam o seguinte, dividam o valor do metro quadrado que vocês pagam no papel pelo metro quadrado que vocês vendem. E passem para a gente esse percentual só. A gente não quer saber o valor que vocês pagam, nem nada. A gente quer ter uma ideia do percentual que representa o papel dentro do seu produto final. Porque quando a gente fala em tinta, eu cheguei a alguns cálculos em que a sublimação ela chega a 14, 15% do preço do produto final ser tinta. Então, quando a gente opta por trabalhar com... justamente porque está cheio de concorrente, que eu não estou falando em preço. É justamente a ideia de a gente saber o percentual em cima do produto vendido, né? O produto do nosso cliente, né? Já com a impressão feita, ou como ele pega isso e vende para o seu cliente. É essa a ideia. Tá? Então, eu vejo que essa relação de você ter a economia de tinta é bastante importante, não é? Sim. Ela é o retorno imediato, né? De você ter o papel tratado. Né? Economiza tinta, você já tem o retorno instantaneamente ali pelo investimento que você tem. Some a isso as outras questões que nós falamos aí, né? Confiabilidade, Produtividade, produtividade, segurança. que não vai ter Colocar defasagem. a lei de Murphy dentro da caixinha. Ou, Preso. né? A questão que falamos antes, né? Eu vou fazer uma arte, continuar um trabalho que comecei semana passada, que vou ter a mesma tonalidade, a mesma secatividade, né? Tudo isso tem valor também. Uhum. E o papel tratado tem ficado mais barato, né? O pessoal aí vai concordar, né? Tá muito barato o papel, né? Como, estão perguntando aqui, o Jairo Mesquita está perguntando como é o controle de adição de cargas minerais no papel, já que elas são geradoras de pó. Olha, você tem que ter carga mineral no papel, né? Ele dá mais uniformidade, melhora a formação. E você tem que garantir que ele seja retido, né? E essa retenção da carga mineral no papel ela é garantida por polímeros que são adicionados na folha durante a fabricação e também pelo revestimento que é feito na máquina de papel, o revestimento de amido que é feito nos lados. Isso faz com que a carga mineral fique ali no papel, né? Ela cole, né? Nas fibras e não se desprenda. Não tenho ouvido tantos problemas, sabe? De pau desprendendo durante a impressão. Já foi mais comum no passado. O Can Vegan está falando aqui em qual o maior desafio que você teve. Parece que está sincronizada a nossa live, porque justamente a próxima pergunta que eu ia fazer para você é quais são os desafios para que a tinta não penetre na massa do papel, que seja totalmente transferida. Existem limites, né? Vocês conseguiram já chegar a transferir quase que a totalidade de tinta para o papel? Que desafios realmente você teve aí? Olha, a gente foi aprendendo muito, né, com o tempo aí da sublimação e foi uma construção de saber, olha, que característica do papel, da absorção, da transferência de tinta. A gente chegou a pegar todos os tipos de papéis, fazer várias simulações de pressão para
entendendo, né, o que é importante, o que não é. Mas para sintetizar, vamos falar assim, seria muito fácil eu falar para você, ó, Marcelo, ó, pessoal, vou criar um papel aqui excelente. Olha, ele vai transferir praticamente toda a tinta, não vai sobrar nada. Eu faço um papel, quase um papel couché, é um papel extremamente fechado, selado. Aham. A tinta cai no papel, fica na superfície, coloco na prensa, vai transferir tudo. Resolvi o meu problema, né? Qual que é o outro lado? Vai secar bem, não reza brava, né? E eu tenho E muitos não adianta traumas. colocar secador na ponta da máquina que Desse vai tipo, né? entortar todo o papel. Entorta lá, o pessoal vai morrer de calor e não vai resolver. E se tem coisa que eu tenho trauma, é tal do decalque, né? Do problema da secatividade. Então, o maior desafio é você conciliar essas duas coisas. Porque eu posso falar, beleza, eu não quero ter problema de secatividade, eu vou deixar o papel super absorvente. Pá, pronto, absorveu. Aí o papel vai reter muito a tinta e não vai transferir para o tecido. Então o desafio é esse, pessoal. Conciliar a absorção com a transferência de tinta. Se você deixa muito absorvente, você diminui a transferência de tinta e vice-versa. Quando você tem o papel tratado, você já muda o cenário, né? Não é mais a massa do papel ali que está se comportando como um veículo que vai absorver e vai transferir a tinta. Você já tem uma camada superficial. E essa camada que Aham. vai dar a característica de absorver a tinta e reter e transferir para o tecido. Então, é conciliar, é achar um ingrediente mágico aí, né? Eu brinquei com o Marcelo antes, né? Quem descobrir um pauzinho de preventinho, o aditivo, o líquido, o material que for, que seja tenha extremamente uma altíssima afinidade com a água, que a tinta caia, absorva e fique na superfície e não penetre, então você resolve o problema de secatividade e vai conseguir transferir mais a tinta, né? Então esse é o nosso limite, é o maior desafio, dificuldade para fazer o papel ideal. E participando de alguns desenvolvimentos junto com a Santa Maria, uma das coisas que me vem à memória é justamente o fato de que, e para mim isso fica muito claro na minha cabeça, de que essa camada secativa ela tem uma reação química com as tintas. Quer dizer, não é fácil simplesmente você dizer que vai pegar o sulfato de algum produto, né, vai colocar sobre o papel, ele vai se tornar secativo e acabou. Ele tem que ser secativo, inclusive, em relação às tintas que estão no mercado, e aí você tem que, vocês, pelo que eu sei, ficam monitorando constantemente quais são as novas tintas que estão no mercado, fazendo testes, para vocês verificarem compatibilidade e tudo mais. É por aí a jogada? Olha, rapaz, o desafio é justamente esse, né? Você desenvolve uma tecnologia, desenvolve, ajusta uma especificação para o cenário, de repente surge uma outra tinta com uma característica diferente, ou mesmo o próprio fabricante de tinta muda a característica do papel, da tinta, né? E começa a ter um comportamento diferente. Então, Certo. some todas as variáveis do papel, né? Que nós estamos falando, de complexidade, e agora coloque tinta. Eu já tive situações que, atendendo um cliente, né? Uma reclamação que é uma tinta coreana, não lembro aí, não é o caso de falar o nome, mas eu não sei que tinha aquela tinta que num papel específico ela atravessava. Ela atravessava e ia para o outro lado e causava um problema de marmorização, de manchamento, e com aquela tinta específica. Uma outra tinta não acontecia. E era aquela tinta específica com aquele tipo de papel específico, né? Então é fato, tem essa relação ainda. Pode variar de acordo com o tipo de tinta produzido. Estou longe de entender a fundo, né, sobre a composição das tintas e tudo. É um projeto nosso para o futuro. Mas a gente sabe que isso tem influência também. Então a gente procura desenvolver o papel que tenha a maior aceitação nos principais tipos de tinta aí disponíveis no mercado. Entendi. Agora, com tudo isso, o que você identifica na Santa Maria como sendo o diferencial em relação à concorrência? Já brincaram aí que está cheio de concorrente? Então vamos mostrar. O que você vê assim como diferencial da Santa Maria? Olha, a Santa Maria ela tem um diferencial já reconhecido, não falo nem por mim aqui, mas reconhecido pelas nossas pesquisas de satisfação há anos, né? Pela qualidade do atendimento técnico, atendimento comercial.
Então, a gente gosta de falar, né, de mensurar aqui. Você quer conhecer uma empresa, avalie quando tiver um problema, né? Na hora que vai fazer a venda, todo mundo é bom, né? Na hora que dá o problema, você diferencia, né? Quem é profissional e quem não é, né? Então, falar assim, esse atendimento que vai desde a entrada do material, nossa equipe de expedição, atendimento ao cliente, assistência técnica, equipe comercial, é muito forte. Isso já é reconhecido nos outros segmentos nossos e é muito reconhecido também no ramo de sublimação. E vou falar assim, questão técnica, né? Hoje nós temos um portfólio crescendo, mas um portfólio mais completo, né? Somos uma empresa aqui do Brasil que tem o papel vocês têm um tratado e não tratado. portfólio, desculpe interromper, tem um portfólio e o Fábio está dizendo. E tem o mito também. Estão te chamando de mito, estão te chamando de excelente profissional. Só elogios aí a você, hein? Obrigado, mãe. A mãe tá aí? Fábio, velho. Grande, Fábio. Esse cara tem quilometragem também. Certo. E daí, mas, enfim, nós temos esse portfólio completo aí. Papéis tratados, não tratado com melhor secatividade, tratado melhor secatividade ou mais transferência de tinta, e tratado com TAC, sem TAC e outras coisas mais que tem aí, né? Isso. O pessoal perguntou aqui um pouco antes sobre gramatura de papel. O Jairo Mesquita aqui está falando em gramatura 64, 74 e 94. Com 30 gramas seria uma tendência? Não. E o Marciano está perguntando sobre tintas fluorescentes. Se já chegaram a fazer algum teste. Vamos lá. Pai, eu estive mencionei, né? Na feira lá na ITMA, e foi assustador ver que tem quem faça a sublimação em gramatura 18 gramas. É papel seda que, para ter uma ideia, a impressora nem reconhecia a folha, sabe? O sensor que detecta a folha, nós testamos na nossa, não identificou de tão fino e transparente que era o papel. Então, chega nesse ponto, né? Essa história de economiza nos centavos, né? Ela tem uma tendência futuramente, eu vejo que isso pode acontecer, de partir para uma gramatura baixa, mas lembrar sempre que dos seus riscos envolvidos, né? Uma gramatura baixa tem uma tendência de causar mais ondulação na máquina e, poxa, quem sabe enroscar uma cabeça de impressão aí, todos têm ideia do que é uma cabeça de impressão, né? O custo. E a outra questão quanto menor a massa do papel, menor a tendência, a capacidade dela absorver no papel. Então, se você tem uma impressão já um pouco mais carregada, a gramatura baixa não tem essa capacidade. Entendi. É claro, tem aquela empresa que consegue assim, para esse tipo de arte menos carregada, eu vou usar uma gramatura mais baixa. Essa aqui mais carregada, uma gramatura maior. Essa outra aqui, uma gramatura maior ainda. Enfim, pode ser que tenha. Mas falando em papel tratado, como o tratamento acontece fora da máquina, gramatura baixa é extremamente difícil. Então, falou ali 30 gramas, para papéis tratados eu não vejo viabilidade nesse momento, né? Hoje a gente faz o 64 e já é uma dificuldade para fazer essa gramatura na máquina. Né? Entendi. Agora, o pessoal está perguntando, inclusive, sobre TAC e tudo mais. Antes de a gente falar efetivamente sobre o gerenciamento de cores, né, eu perguntei para você o que a Santa Maria tinha de diferencial e que você via. Conta alguma coisa que você tem aí na manga e que você não contou para ninguém ainda e que vocês devem estar fazendo aí, preparando, não sei se para esse ano, para o ano que vem. Como é que é isso? Tem alguma coisa? Poxa vida, então, a gente não para, né? A gente não sossega aqui. Cada reclamação, cada feedback do cliente é uma oportunidade de melhorar. Então, a gente já teve algumas feedbacks ou comparações, demandas de um papel super secativo, um papel super premium, né? Então, nós estamos nessa luta para procurar conseguir desenvolver. Esse papel é uma possibilidade aí de desenvolvimento, de ser lançado aí esse ano. É um papel que tem essa característica de ter uma altíssima secatividade, uma altíssima condição de receber tinta. Vamos pensar, você tem uma necessidade extrema de intensidade de cor, ou de secatividade, talvez para um A4. Tem impressoras A4 que você tem a impressão aqui, já tem um rolinho, que se o papel não estiver seco, já começa a marcar, né? Então,
O rigor, necessidade, seletividade é imenso, né? Então, esse é o mais debate pronto aí que a gente tá no forno aí, no preparo, para conseguir lançar um papel dessa forma. Pessoal, vamos colocando... Papel A4, né? Pessoal, vamos colocando aí as perguntas, a gente está chegando no final da live. Vocês podem mandar as perguntas depois para nós via direct, tá? Com essa live agora, o Instagram do nosso amigo está funcionando, então vocês podem mandar direct para ele agora. Te entreguei! Né? Agora, me diga uma coisa. Com relação ao gerenciamento de cores, o quanto que ele é importante dentro do processo de sublimação? Olha, na indústria a gente costuma falar assim, tem um termo que a gente usa que chama condição básica, tá? Um exemplo, condição básica é a condição mínima para um equipamento funcionar numa indústria, né? Então, você tem aqui uma máquina rodando, ela tem que ter lubrificação, ela tem que ter um componente, uma correia, num carro, né? Tem que ter um limpador de para-brisa funcionando, né? Tem que estar com pneu é uma condição básica para a máquina funcionar. Então, e a condição básica é um pneu em condições de trabalho, né? É um pneu que não seja careca, né? Exatamente. Essa é a ideia da condição básica. É uma ideia de condição mínima para se trabalhar. E eu vejo a perfilação, né? Ela é até estranha a pergunta, porque assim, ela é fundamental até para uma condição básica, né? Para a condição básica você poder rodar. Tem tantas variáveis, a gente já está falando aí de papel, tratado, não tratado, gramatura e tal. A perfilação é o que vai conseguir acertar todas essas variáveis de tinta, papel, máquina, impressora, para você acertar aquele nível de cor. Então, eu chamaria ela, sim, condição básica. Inclusive, eu diria que eu tenho falado em gerenciamento de cores dentro de gestão, e o gerenciamento de cores vai te permitir, inclusive, que você rode com a sua máquina sem você ter reclamações do seu cliente, que o desenho do seu cliente tenha uma passagem de cor mais acertada. Nas sombras, onde começa a entupir, você tem uma passagem correta. Quer dizer, você não tem carregado demais. As suas cores saturadas ficam melhor definidas. E você tem uma série de vantagens que acabam te dando tanto a produtividade, quanto evitar retrabalhos, reclamações de clientes, né? Como você entregar para o seu cliente um produto que você, principalmente, sabe que não vai ter retorno, porque eu sei que vocês produzem papel para que vocês não tenham devolução, né? O empresário tem que pensar da mesma forma, ele tem que fazer para que não tenha devolução, que não tenha retrabalho. E o gerenciamento de cores permite dar isso. E o ROI, que a gente está montando de gerenciamento de cores, ele mostra que muitas vezes, com trabalhos maiores, você chega a ter um trabalho que paga a implantação do gerenciamento de cores. Caramba! Quer dizer, então, se você pega numa situação diferente, que sejam 5 trabalhos, vamos ser mais conservadores, 5 erros que você evita, você já paga o seu gerenciamento de cores. Né? Ó, a gente falando no Romilson aí, ele apareceu, ó. Né? Cadê o Romilson? Finalmente! Romilson, dá um oi aí pra galera, todo mundo te conhece. Mas é isso, Marcelo, eu vejo, por um lado, condição básica, eu tinha preparado até uma imagem para mostrar aqui. Deixa eu tentar desenhar aqui, não sei se está conseguindo me ver aqui no quadro. Sim, sim. Tá. Vamos dizer aqui. Olha, primeira live com quadro, olha só, hein? Então, pessoal, vamos falar aqui, ó. Aqui é a nossa condição ideal. Não repare a letra. Quando eu falo restaurar uma condição básica, o papel, qualquer coisa, está fora da condição ideal. Então, uma perfilação, ela pode dizer assim, eu restaurar o mínimo da minha condição ideal, o mínimo necessário. Mas, além disso, eu posso dizer que ela também pode trazer melhoria. Acima dessa condição básica, já é melhoria. Então, isso aqui, eu já posso dizer que redução da carga de tinta, confiabilidade, o fazer melhor do que o teu concorrente, já é a melhoria. E aqui você restaura a condição básica. Então, primeiro, perfis, eu tive experiência já aí, né? É fundamental para você acertar o mínimo da tua máquina.
E conforme eu estou através de um gerenciamento de perfil. Então, pessoal, a gente costuma falar aqui, restaurar a condição básica e melhoria. Eu vejo uma das poucas coisas aí que consegue atender nos dois, né? Gerenciamento de cores é uma delas. E você vê que as técnicas utilizadas para a economia de tinta, elas têm resultados efetivos na produção, que ela dá um ganho para o cliente? A gente está nos últimos minutos aí da nossa live. Tem algumas perguntas aí do pessoal também, né? Isso. Certo. Vamos lá, não adianta nada você investir num papel tratado, né? Que ele é mais caro, né? Não tem milagre, ele tem um processo fora da máquina, você está fabricando ele de novo, você tem um produto que aplica na superfície, então ele é mais caro. E não adianta ele ser mais caro e você não fazer um perfil, não ajustar para ter uma economia da tinta, né? Então, essas técnicas aí utilizadas para acertar a cor, elas são fundamentais para você conseguir explorar aquilo que o teu papel tem. Agora, não vou falar só do financeiro, né? Traz economia, mas conforme a gente está no mercado, a gente começa a entender um pouco, né? A gente não é nem especialista ainda, mas entender que a cor ela pode ter ser mais intensa, mas ela está errada. Um degradê do tom da pele ou a verdadeira cor de uma roupa do ciclista aí, tudo isso conta, né? E isso só vai conseguir fazendo um acerto das cores, né? O Carlos está acompanhando aí também, né? O futuro especialista aí da Santa Maria para gerenciamento de cores, acerto, ele também está aprendendo sobre esse tema, então a gente está aí nessa luta, né? O Romilson acompanhando também, já fez vários treinamentos. Então a gente está sempre aprendendo aí um pouquinho, mas quanto mais a gente vê, a gente vê que é muito desafiador essa questão de gerenciamento de cores e perfil, mas ela traz resultado, ela traz retorno, e eu vejo que o mercado está se profissionalizando também. Então, legal. O meu cliente vai ficar mais exigente, vai exigir mais a cor verdadeira do papel, do tecido, da arte que ele está pedindo. E eu queria dar 2 recados aí antes de finalizar. Primeiro, a EasyColor está participando com um grupo, nós vamos ter treinamentos tanto de sublimação quanto de solvente no segundo semestre, e treinamentos com informações inéditas. A gente está desenvolvendo uma metodologia para fazer esse processo muito mais acertado, muito mais rápido e com cinza mais neutro. Não é simplesmente o G7, é toda uma metodologia e a gente vai dar esses treinamentos em vários locais do país. Tá? Então, esse é o primeiro recado. O segundo, eu montei um canal da EasyColor lá no YouTube, justamente para guardar essas lives e outros vídeos que eu vou começar a fazer a partir de agora. Até porque os clientes da EasyColor, eu estou buscando contato com eles e fazendo treinamentos virtuais, em salas, para que a gente possa ensinar ao pessoal e se aprimorar nessa pandemia, nessa quarentena. Né? Então, o nosso canal no YouTube, basta você procurar EasyColor Gerenciamento de Cores, aí vocês vão achar, se inscrevam, deem um like, façam, coloquem lá, para que vocês possam sempre receber os novos vídeos. Esse vídeo vai estar lá, e aí se vocês estiverem inscritos, a hora que entrar o vídeo, vocês vão ser informados. Bem legal. Anderson, me dê suas palavras finais. Como é que você acha que foi a live, a sua primeira experiência? O que você achou das perguntas? Rapaz, preparei toda uma sala lá especial, estava falando, né? E deu tudo errado lá em cima, a gente acabou tendo que improvisar aqui pelo celular, mas faz parte, né? Isso é tecnologia, né? Mas agradeço aí, Marcelo, pelo convite. Foi uma satisfação, a gente está aí menos no mercado, né? Visitando clientes. Nunca estive tanto tempo sem viajar, então, por causa dessa pandemia aí, né? Já está dando briga com a esposa ou não? Não, brigava mais antes. Brigava mais por viajar. Agora eu estou bem na fita lá. Oh, que coisa boa, então. Mas é muito bom ver o pessoal aí, trocar uma ideia com eles. Me solidarizo com todo mundo
que está aí passando por alguma dificuldade nessa pandemia, seja a questão de saúde, né, todo mundo se cuidando, a questão da economia que está afetando todo mundo, né, então, minha solidariedade para todos aí que estão acompanhando, um abraço para a minha equipe aí, que tem sido espetacular, tanto atendimento a clientes quanto no desenvolvimento dos papéis. Agradeço de novo a você, Marcelo, até pela ideia da live. Falei, talvez vamos até copiar a tua ideia aí, nos inspirar para fazer outras coisas aí com outros segmentos nossos aí, né, de nossos clientes aí para mas você sabe que a nossa relação online. é justamente isso. O Romilson há 3 meses sem viajar. Ele tá doente, né? Não, e ele tá sem viajar e sem férias, né? Porque ele vive postando aquelas fotos do mundo inteiro, né? Ele deve ter pego as férias agora para ficar em casa. Ele acabou de voltar de férias essa semana. Pergunte para ele como é que foi as férias. Né? Tá em depressão, coitado, Romilson. Pessoal, daqui a pouco deve cair a live, mais 1 minuto e pouco. Nós agradecemos muito a vocês. Nós tivemos um número excelente de pessoas. O que nos interessa é justamente que são pessoas qualificadas, são pessoas que realmente estão interessadas no assunto, que são conhecedores, e que o nosso objetivo aqui é justamente difundir conhecimento. Uma das coisas que eu sempre gostei através do treinamento, né, é difundir o conhecimento. Então, eu espero que a EasyColor tenha conseguido trazer uma informação relevante, diferente para vocês aí. Aí, o pessoal dando parabéns pela live, muito obrigado, né? Agradeço a todos pelo carinho aí com o Anderson e comigo, né? Por todos os elogios que fizeram a ele, né? Anderson, diga as suas últimas palavras. Bom, obrigado aí, pessoal. Eu tinha plano de mostrar alguns documentos, algumas informações do gráfico, demonstrando o comportamento de absorção, algumas fotos. Se alguém quiser trocar uma ideia, tiver mais dúvidas assim, podem entrar em contato comigo. Acho que o Marcelo vai deixar aí meu contato, né? Meu e-mail, o telefone. Eu já coloquei o seu e-mail, eu estou colocando de novo aqui agora, tá? Uhum. Agora, é interessante que, se vocês quiserem, peçam para a EasyColor, mandem um direct, a gente pega esse material com ele e a gente vai passando para os clientes, sem problema nenhum. Tá bom. É isso aí, Tá pessoal. ok? E quem sabe fazemos próximos aí com conteúdos específicos, aproveitando e expandindo aí nossos contatos e divulgando informação, né? Informação sempre é bom para todo mundo. Perfeito. Tá bom. Anderson. Obrigado aí, Marcelo. Obrigado aí, pessoal. Um abraço. Eu que agradeço pela sua gentileza, pela sua disponibilidade, né? E realmente eu saio daqui hoje melhor do que entrei. Agradeço muito a você por isso. Valeu. Obrigado você, Marcelo, por tantas viagens aí, tanta contribuição que você já nos deu, e essa é mais uma aí. Tá bom? Então, tá ok. Um abraço aí. Você precisando, é só chamar, você sabe disso. Um abraço. Tá bom. Valeu. Obrigado. Um abraço, pessoal. Precisar, entre em contato aí.